Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na Multirio. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Hoje a gente tem um tema para conversar com você, um tema inovador. Com tanta tecnologia e inovação hoje disponível para todos nós, né? Sejamos estudantes ou professores, enfim, com tanta tecnologia, ainda há espaço para abordagem na sala de aula tradicional, ou seja, quando o professor faz uma aula expositiva, deixa aquele tempinho final para as perguntas, faz um exercício ou outro, ou entramos definitivamente na era da sala de aula invertida. Hoje a gente vai conversar sobre isso. E quem tira todas as nossas dúvidas, que está aqui com a gente no estúdio e explica para a gente como é que funciona essa abordagem da sala de aula invertida, é Gilda Helena Bernardino, coordenadora central de educação à distância da PUC-Rio, professora do Departamento de Educação da mesma universidade, especialista em mídias educacionais digitais, educação à distância, ambientes de aprendizagem online, avaliação de desempenho e objetos de aprendizagem. Tudo isso, né, Gilda? Ou seja, a gente está com a pessoa certa dentro do estúdio. Seja muito bem-vinda, Gilda. Obrigada aqui no hashtag. Convite, né? E Felipe Rodrigues Ribeiro, estudante de matemática aplicada pela UFRJ e cursa também Análise Real Matemática no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, aqui no Rio de Janeiro. Felipe contabiliza, gente, só para vocês terem ideia, 19 medalhas em Olimpíadas de Matemática, tá? Seja Olimpíada Brasileira de Matemática, Olimpíada Internacional de Matemática também, Sim. né? Olimpíadas de Matemática durante o ensino médio e descobriu que gostava de matemática a partir da aula dada pelo professor de matemática dele, Fernando Rocha, que está acompanhando com a gente aqui lá na Switcher. O professor dava aula de matemática a partir da sala de aula invertida. Então, Felipe deslanchou e virou esse fenômeno matemático que está aqui sentado com a gente. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, Felipe. Flávia. E olha, você participa com a gente através das suas postagens no nosso Facebook, envia seus comentários, tira suas dúvidas, conta a sua experiência se você trabalha com sala de aula invertida. E se você estiver acompanhando o hashtag aí no conforto de uma tela maior, que é a televisão, você também participa com a gente pelo nosso número do WhatsApp, viu? Mas entra aqui, conecta com a gente, que hoje o assunto é importante, sua participação mais importante ainda. Para a gente, então, começar, vamos lá. A sala de aula, essa abordagem de sala de aula invertida, Gilda, ela é muito diferente do que a gente conhece do modelo tradicional de aula? Ela é diferente e não é diferente. Por quê? A gente tem que voltar a fazer uma discussão grande sobre aquela questão da prática pedagógica em sala de aula. Ou seja, como é que o professor vai planejar, e eu acho que aí é o X da questão, né? Como é que o professor vai planejar dar as suas aulas dando aquele determinado conteúdo que ele quer e de forma que ele vai estimular e motivar o aluno, né? Todos nós sabemos que a sala de aula tradicional cansa, o aluno fica distraído, ele fica ali nas redes sociais, no celular, né? E ele fica distraído, ele olha o Twitter, ele olha lá como é que as coisas estão acontecendo no Instagram, ele vai procurar lá um site que ele quer resolver aquela questão, e o professor não pode ignorar isso. Então, a maneira na qual a gente pode motivar e seduzir o aluno é através de incorporar aquilo que ele já usa. E aí ele vai dar diferentes modelos de sala de aula. A que mais tem sido divulgada é a sala de aula invertida. Mas não quer dizer, e é esse que é o grande equívoco que eu quero tocar, que não haja professor. Ao contrário, há um professor muito presente, só que nem todo o tempo o professor está na sala de aula e nem todo o tempo o aluno está na sala de aula. Então, basicamente, o que acontece é que o professor planeja como é que ele vai trabalhar com a sua turma de alunos, né, em diferentes momentos. Parte presencial, parte num outro lugar à distância, parte o professor está em sala de aula, parte o professor está dando atividade ao aluno e desafios ao aluno. Esse que eu digo que é o X da questão, né? É a nova maneira de você enxergar aqueles alunos seus. Cada um ali tem um dom,
Cada um ali tem uma vontade de trabalho e a gente tem que descobrir isso como professor. E tem um ritmo também, né? E o ritmo do aluno. Agora, tem pressupostos para a sala de aula invertida? Por exemplo, a gente fala sala de aula invertida porque inverte essa lógica de eu ir para a escola e o professor me passar o conteúdo primeiro para só ao final eu exercitar. É assim ou eu tô... Não, eu particularmente acho que a primeira parte disso seria a motivação do aluno através de uma grande questão, um grande problema, seja através de resolução de caso, através de você fazer aprendizagem baseada em problema, né? E aí o professor, por isso que eu te falo do planejamento, é o resgate do planejamento da aula, o professor coloca aquele problema para o aluno, dá os materiais, provoca o seu aluno com desafios, né? E aí o aluno vai trabalhar. E ele retorna à sala de aula com um monte de questão, com caminhos diferentes que ele fez. Pode ser na casa dele, pode ser na própria escola, pode ser no colégio, aonde ele quiser, ou ele sozinho, porque tem atividades que o aluno vai fazer sozinho, e tem atividades que o aluno vai fazer em grupo, para resolver aquela questão que o professor colocou. E foi isso que aconteceu com você, Felipe? Sim, em grande parte, essa metodologia foi utilizada. Mas o que tem de mais importante na sala invertida, que foi usada no meu caso, e foi usado também no Colégio Marechal Deodoro da Costa... Eu esqueci de dar o nome do colégio, viu, na entrada, que é super importante, porque é um colégio estadual. Sim, foi a adaptação. Porque a gente já comentado um pouco com a Gilda, que a sala invertida, no seu artigo original, na sua definição, ela tem propósitos ali muito riquíssimos, mas muitos deles não conseguem condizer com a nossa realidade. E o projeto da sala invertida, ela foi aplicado no colégio de ensino médio, e que a gente tem certos problemas, assim, aparentes, que vão comprometer algumas aplicações do projeto. Vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem um ensino do Fundamental 1 até o ensino médio muito fragmentado, porque a gente tem várias ocorrências, às vezes há uma greve, falta de professor. Não, então, tem problemas, por exemplo, a gente está falando, a gente não está falando só de Rio de Janeiro. Sim, então geral. O Colégio Marechal Deodoro da Costa fica em Nilópolis, né? A gente lida com a rede municipal. Mas se a gente pensar em Brasil, existem problemas típicos daqui da nossa região que acontecem em outras áreas também, tiroteio. Você acaba tendo muito tempo de aula parado. É um caso que a gente sofre bastante. E até chegar ao ensino médio, nós temos o quê? Ensinos muito fragmentados, que comprometem o aprendizado para um novo desafio, que é o ensino médio. Então, a sala invertida, o professor Fernando ele usou a sua metodologia de adaptá-lo ao ensino médio, aos alunos que estão ali entrando. Então, um exemplo que, sim, de fato, foi usado, foi usar o esgotamento. O processo por esgotamento. O que seria o processo por esgotamento? Seria um assunto de uma determinada área do conhecimento e mesmo que aquele aluno não tenha todas as propriedades necessárias para resolver, ele vai aprender naquele processo mesmo, naquele mesmo exercício, ele vai começar a estudar tudo aquilo que ele precisa para desenvolver e resolver aquele desafio. E aí, ele aprendendo tudo aquilo naquele mesmo período, ele vai resolver. Claro, nós temos que entender uma coisa, o processo de aprendizado da sala invertida, ela não pode ter limite de tempo. A gente tem esse preso, né, que o tempo é muito importante, tem que aprender o mais rápido possível. Não necessariamente. A gente tem que deixar o aluno ele ter essa liberdade de aprender com vontade. E quando ele não tem esse limite de tempo, ele tem toda a chance de aplicar e de absorver tudo que ele já adquiriu naquele exercício. E tomando por ali, ele vai resolver aquele exercício, não importa se é 2 dias, pode até mesmo se fosse uma semana, não importa. Ele vai aprender e no próximo exercício ele vai ter mais bagagem porque ele já adquiriu no exercício anterior. Então, uma das que a gente aborda foi o que ela falou aqui, que é a aprendizagem através de desafios. É o que a gente aplicou no Deodoro da Costa e foi o que me garantiu esses resultados todos. Tem uma coisa importante, Felipe, que eu acho que você colocou, em relação à questão da formação do professor, né? Sim. No caso, você veja bem, né? Você estava falando da questão de tempo, né? Por quê? O que o professor estava preocupado, e daí a importância da formação e do planejamento do professor, que na hora que ele pensa naquele desafio que ele vai oferecer aos alunos,
ele sabe exatamente quais são aqueles conteúdos que ele vai ter que trabalhar para aquela resolução de problema. Então, na verdade, quando a gente fala, o professor tem que ficar cumprindo todo aquele conteúdo que é dado, se o professor se planeja desta forma, através desses desafios que englobem, né, toda essa parte curricular, vamos chamar assim, esses conteúdos curriculares, ele pode dar o tempo que ele quiser, porque ele, na verdade, ele sabe que aquele problema vai perpassar todos aqueles conteúdos, Sim, né? E aí você vai poder ficar na escola, ou no colégio, ou na casa dos amigos, resolvendo aquilo tudo, né? E tem uma coisa que é importante, que a gente ainda não falou aqui, que é a questão do uso da tecnologia para a pesquisa da resolução de problemas. Sim, sim, isso é riquíssimo. Vocês têm que ter essa liberdade. Isso é riquíssimo. E sem falar que, com esse caminho todo, esse processo, o ensino fragmentado que aquele aluno teve, com um único exercício, ele consegue recuperar. Então, ele consegue entrar naquela linha que a gente estava falando da competição. Ele consegue caminhar, sabe, em um caminho de competição, de galgar, sabe, algum objetivo através da educação. Então, ele consegue encontrar ali algum sentido. Você falou em competição? Nós estávamos conversando um pouquinho antes do programa e a gente estava justamente falando da importância da autoestima do aluno, né, que ele consiga enxergar aquilo que ele é capaz, né? Tem um conceito novo que está na onda aí, viu, professor, que chama autoeficácia, né? Eficácia. Então, autoeficácia, você tem que ser capaz de acreditar aquilo que você pode fazer, né? Então, é isso que o Felipe estava colocando para mim, que eu acho que é super importante trazer aqui no programa, que é um resgate da autoestima, o aluno saber que ele vai ser capaz, que o professor está ali para apoiar ele, para que ele obtenha aquele sucesso, que ele seja capaz de ir em frente, e que isso a gente estava falando um pouco antes, que é complicado. Às vezes os alunos estão ali, porque na escola, e não estão com aquela motivação, aquela garra de aprender, entendeu? E isso que eu acho que o professor, cada agente professor, passar isso, entendeu? Quer dizer, passar é horrível, uma palavra horrorosa. É demonstrar ao aluno que o professor acredita nele. Isso. Né? E o aluno tem que acreditar no professor também. Com certeza. Você é resultado disso, né? Você não tinha bom desempenho em matemática, nem gostava nem nada. Não gostava. Mas foi esse processo de motivação, porque o professor Fernando Rocha, ele já via algo, então, não só em mim, mas nos outros amigos meus que começaram um projeto com ele. Então, ele via algo importante, sabe? Ele via você consegue, você é capacitado para alcançar o que você quiser. Então, esse processo, essa aplicação, ela foi muito importante, foi muito válida, sabe? E esse caminho de você superar, porque como é que você consegue motivar o aluno? Às vezes, essa pergunta é uma pergunta que às vezes não consegue ser feita de fato e de entender. Você só consegue motivar alguém, um aluno, um estudante, quando ele começa a acertar, quando ele começa a entender ou começar a perceber que ele está aprendendo. Então, essa aplicação de você... Isso aí, de você acertar exercícios, isso é muito rico. Porque quando ele, por exemplo, no meu caso, eu me sentia muito fraco em matemática, mas quando eu comecei a acertar os primeiros exercícios, nas Olimpíadas principalmente, foi que eu mais exercitei em matemática, eu comecei a achar assim, poxa, eu tenho capacidade de alcançar uma medalha de ouro, medalha de prata, e assim você vai. E eu acho que alcançar outros lugares também. Sim, lugares de fala. Hoje está dando entrevista aqui pra gente, já deu entrevista, porque você também vai descobrir que, além da parte cognitiva, tem uma inteligência emocional aí envolvida, né? Então, outros lugares de fala, outros territórios, outras possibilidades que não só as medalhas, né? Sim, sim. Porque a gente sempre conversa muito com o professor Fernando Rocha e a gente fala sobre essa diferença, sabe? Essa dualidade que tem da escola privada e da escola pública. Porque, não sei se vocês repararam também, a escola privada, ela parece que ela traça um caminho para o aluno que entra. Ele vai direto, olha, você vai entrar, você vai estudar tudo isso aqui, mas você tem que entrar na Universidade Federal, você tem que entrar nos concursos militares. E a gente tem que trazer essa mesma ideia, que isso é uma ideia muito boa, gente, para a escola pública também. Para que os alunos, quando eles entrarem, eles sejam direcionados para um alvo, para o objetivo. E o professor Fernando, usando a sala invertida, né, essa metodologia que ele usou, ele conseguiu trazer esse objetivo, esse direcionamento
para para uma universidade, que foi o meu caso, sabe? Para um concurso, para você se sentir vitorioso nas provas. Mas olha só que coisa interessante que você está colocando, Felipe. Você está dizendo que, para além dos conteúdos, né? Para além dos conteúdos, houve uma formação de grupo, uma troca social, uma possibilidade de você enxergar um novo horizonte do grupo, né? Você não falou do nome do grupo de vocês, eu acho nosso importante, tem que falar. Grupo Alfas, né? Até o ano passado ele chamava Alfas da Matemática, mas a gente tirou da Matemática porque agora o Alfas é para todo mundo. Então, Grupo Alfas, eu queria até deixar um abraço para eles, sabe? Meus amigos aí, meus amigos, alunos do Zenóbio da Costa. Pessoal, um grande abraço para todos vocês, tá bom? Que estão me assistindo aí. E eles são interessados. O Felipe trouxe para a gente Algumas vai soltar imagens, agora algumas imagens do grupo trabalhando em sala de aula. Que essa possibilidade da sala de aula invertida faz exatamente isso, né? Você trabalha entre seus pares, você começa junto com os colegas, não é isso, Gilda e Felipe? A elaborar hipóteses, a levantar questões entre os próprios alunos, a partir da informação que é passada. E sabe o que é interessante, gente, dessas imagens aqui? Esses alunos não são alunos antigos. A maior parte desses alunos aí não são alunos antigos. Os antigos são os que estão ensinando. Os antigos são os monitores. A sua turma, detalhe, tá? Isso. Que se formou ano passado. Eu me formei ano passado, no ensino médio. Entrou na universidade agora, esse ano, 2019. Isso é um engajamento maravilhoso, né? Isso aí. Isso é uma... Eles estão voltando para a escola que proporcionou isso, eles estão voltando e devolvendo isso para a escola. E eu trabalhando juntamente com o professor Fernando nessa organização de conteúdo, porque é muito importante quando alguém que vai passar o conhecimento, que já tem a outra experiência de ser aluno, sabe? De ter recebido aquele conhecimento, aquela experiência e passar para quem está chegando agora. Então, isso é muito rico. Os alunos nem conseguem me identificar, às vezes, como um ex-aluno, sabe? Como iguais. Eles falam assim, não, você é o professor Felipe. É um orgulho, assim, né? Você é o professor Felipe. Então, isso é muito bom, maravilhoso. E a gente tem, para você ver o entusiasmo da galera nova, a gente tem um print do WhatsApp do Grupo Alfa. Vamos dar uma olhada aí, o pessoal vai soltar. Dá uma olhadinha nas respostas. Olha lá, já quero que chegue segunda para continuar. Quem, eu, por exemplo, que tenho uma mega dificuldade de matemática, quem deseja chegar segunda-feira para aula de matemática, gente? Olha isso. Nossa, eu amei por mim, eu nem ia embora. Voltava para casa. Olha o quanto é rica essa fala. Sim. Tem mais um print aí, né? Me digam como é que foi o estudo de hoje, gostaram? Foi muito bom? Estou muito máximo. É o máximo. Vamos pensar nisso, é aula de matemática, ensino médio, todo mundo querendo no Rio de Janeiro ir para a praia, né? Jogar bola ou fazer outra coisa, está fissurado em ficar na escola, escola pública, estudando. Isso demonstra exatamente o descortinar novas possibilidades e caminhos de vida, né? Isso eu acho que é muito importante. E o papel do professor, né? Quando a gente fala dessa prática pedagógica, da estratégia de sala de aula invertida, né? É um modo de você fazer uma representação de uma coisa, delegando uma responsabilidade para o aluno e compartilhando essa responsabilidade da aprendizagem, que a aprendizagem é do aluno, não é do professor, né? O professor já sabe aquilo, né? Então, o compartilhamento de descortinar esse novo mundo através da aprendizagem que é feito via o planejamento do professor. Então, quando a gente olha para aquelas imagens que você estava mostrando, né, e aquele engajamento, é que o aluno ali ele está ganhando autonomia. O aluno ali, ele está ganhando a possibilidade de estudar em casa, sozinho, sem o grupo. Ele está aprendendo a desenvolver o raciocínio dele. Isso eu acho que é fundamental, e não é porque eu sou professora, né, mas não é o professor chegar lá na sala de aula e ficar escrevendo no quadro. É o professor colocando e exercendo aquilo que ele tem de melhor, que é abrir o mundo para os alunos, né? Eu queria pegar só um gancho, pelo tanto que eu li, né? E, por exemplo, você tem universidades consagradas, né? Como Harvard, o próprio MIT, né? Que usa a metodologia da sala de aula invertida, não só na graduação, mas tenta levar isso, né? Para o ensino fundamental, o ensino básico, antes de você entrar nos colleges
da vida, né, nas faculdades, eu acho que tem um detalhe que a gente não pode esquecer aqui nessa conversa. Você estava falando do professor e você, com muito orgulho, do Fernando, né? Só é possível a gente hoje estar aqui sentada do lado do resultado, né, da metodologia, que é o Felipe, brilhantemente, porque um professor se dispôs a quebrar o formato e fazer, que é o caso do Fernando, e mais ainda, eu acho, aí a gente tem que reconhecer e ir além. A direção da escola comprou a abordagem. É importantíssimo. A direção tem que ser parceira, Sim, né? Isso, a escola tem que se importantíssimo. movimentar, Sim. a família também tem que aceitar. Como Isso- é que é isso? Posso? Lógico. Essa parte eu gosto muito de falar porque eu tive o privilégio de ter pais, né? Assim, eu tenho só a minha mãe e minha avó, que são com quem eu moro, né? Eu tenho meus vizinhos também que são parte da minha família, mas elas duas foram muito importantes porque elas confiaram muito no Fernando, elas têm um amor por ele, né? Porque ele viu, certo? E elas acreditaram, porque o aluno, o estudante, ele tem sonhos. Só que os sonhos dele, ele não tem, às vezes, um caminho, ele não sabe por onde ele vai seguir. Então, ele precisa confiar em alguém, sabe? Ele precisa confiar em alguém. E o professor é a primeira pessoa que ele pode confiar para poder direcionar ele para o sonho. Então, foi o meu caso. Eu queria fazer matemática aplicada. Então, professor Fernando, eu quero fazer matemática aplicada. Então, ele falou assim, peraí, Felipe, vou preparar um material e a gente vai trabalhar nesse material para você seguir o seu sonho, sabe? E foi o que aconteceu. E a gente seguiu nesse caminho. E a escola, qual é o papel da escola aqui, que era muito importante? Além de disponibilizar o espaço, era dar credibilidade ao aluno, de poder pedir ajuda, de auxiliar, porque eu sei qual é o material que eu tenho que estudar. Então, eu posso ir lá no professor, talvez, de português, para me dar uma ajuda, eu preciso ir ali. E mesmo que alguns outros professores até do meu colégio não tenham entendido, mas a proposta é a gente elevar o processo da escola pública, da educação que é passada ali. A gente não quer diminuir, não. A gente quer elevar, quer fazer com que o aluno não seja mais dependente apenas daquilo que o professor fala, mas ele corra atrás do professor para poder tirar as dúvidas. É a questão da autonomia, Felipe, é exatamente isso. Mas isso é provocado pela forma na qual o professor passa a ensinar, entendeu? Porque esse binômio, essa coisa assim, ensinar e aprender, né, é uma coisa só. Né? É uma coisa só. Então, o preparo do material do professor Fernando para você foi que ajudou você a deslanchar lá o seu sonho, como você coloca. Repara, para que ele preparasse aquele material e estivesse aberto ao seu desejo e a todos os outros do Grupo Alfa, que foram também, que passaram e entraram, né, nas universidades, você veja bem, ele tem uma formação, né, em matemática, né? Ele foi preparado, ele é um professor bem formado, pedagogicamente falando, e que sabia aplicar essas estratégias pedagógicas. Então, quando ele pensou na disciplina dele, ele resolveu romper, como você falou, ele preparou o material, e olha que material grande, vamos resgatar o que você falava antes, né? Ele fez um desafio grande e que precisava cobrir as deficiências que o grupo apresentava. O grupo apresenta individualmente, não é? Isso. no ritmo de cada aluno. Então, ele tinha um material pronto naqueles conteúdos, né, que ele precisou elaborar para poder trabalhar com essa estratégia, né, com essa estratégia pedagógica. Vocês, alunos, para vocês poderem aprender, vocês fizeram uso daquele planejamento e daquela elaboração de material didático do professor. Então, veja que quando se fala sala de aula invertida, isso é uma coisa que eu quero falar, o pessoal acha, não, o professor vai ter menos trabalho. É mentira, né? O professor tem muito mais trabalho, né? Mas ele tem o prazer de olhar o crescimento daquele grupo no qual ele está se dedicando naquele ano, ou durante alguns anos ao longo do ensino médio. Eu já vou chamar aqui as interatividades, que tem um monte de pergunta para vocês, viu? Mas pegando um gancho do que você está falando, eu só vou fazer aqui uma leitura que o pesquisador, que é professor da Universidade de Grand Valley State, nos Estados Unidos, que é o Robert Tauber, ele fez um levantamento das pesquisas feitas no mundo inteiro da eficácia da sala de aula invertida. E o resultado é bem interessante, porque olha só,
primeiro de tudo, na sala de aula invertida, e aí vai bater com a fala ali do colega que a gente viu, quero que chegue logo segunda-feira, vamos lá, o aumento na frequência dos alunos chega a 80%. É verdade, diminui a evasão. Diminui Mas a evasão, pelo engajamento. O engajamento e a satisfação também é alta. Além disso, as notas dos alunos são melhores em relação aos estudantes que estão no modelo de sala tradicional, na sala de aula expositiva, simplesmente, né? Contudo, ainda há grandes desafios, como garantir o feedback dos estudantes, que eu acho que passa pelo planejamento do professor, né? Aqui, olha, a gente tem... Vamos lá, Cris Rocha, Felipe, tem orgulho de você, parabéns, olha aí. Beijo, professora. Ó, professora? Professora, conheço, sim. Ó, e ela tá aqui nos Estados também. Unidos acompanhando. Tá, estamos internacionais, hashtag internacional. Cris Rocha também, parabéns, Colégio Estadual Zenóbio da Costa, pioneiro no projeto de sala de aula invertida nas escolas públicas do Rio. Patrícia Vilela, parabéns, Felipe. Leonardo Sauberman, como a Gilda vê o uso da sala de aula invertida na graduação? Isso é importantíssimo, né? A sala de aula da graduação, o aluno, quando adentra na universidade, ele entra cheio de sonhos, né? Então, ele não vai diretamente passar, e isso é uma dificuldade nas universidades, né? O aluno, ele precisa estar motivado para continuar aquele estudo todo que ele estava fazendo antes, né? Ele se esforçou, ele fez Enem, ele fez vestibular, ele entrou na universidade que ele queria, né? Então, quando ele chega com esses sonhos que o Felipe colocou, o professor vai ter que corresponder e vai ter que motivar os alunos para a graduação. A graduação tende, hoje em dia, a participar daquilo que a gente chama de ensino híbrido. O ensino híbrido é exatamente você atribuir àquele aluno, seja no ensino médio, seja na graduação, né, que ele tenha responsabilidade sobre o seu aprendizado também. Né? Então, dessa forma, eu sou favorável na graduação, aquilo que a sua pesquisa fala, blended learning, né, que nós chamamos de ensino híbrido, né, é fundamental e há uma tendência nas universidades de formas que o aluno ganhe também a sua autonomia, já especificamente nos conteúdos. Agora, você vai participar de laboratórios, você vai ter trabalho em grupo. Todas essas são metodologias, não são nem metodologias, são métodos, são estratégias do professor para que ele possa efetivamente usar a sala de aula invertida, que é uma delas, né? É uma delas, né? Mas você pode fazer outros usos de outros métodos, né, de trabalho para o professor, né? Só querendo falar aqui que foi maravilhoso essa fala. O estudo em grupo, ele é muito rico. Porque sim, se você pensar em colocar alunos de graduação, todos eles, às vezes, com o mesmo conhecimento, eu creio e tenho toda certeza que, pela experiência que eu já tive nas Olimpíadas, a gente vê que aquele que tem um conhecimento um pouquinho a mais, ele passando para o que tem um pouquinho menos, eles começam a ter um raciocínio bem semelhante, e aí vai fazendo aquela força, de desenvolvimento sabe? proximal, né? Sabe? É então, eles isso. começam a ser um só na questão de conhecimento, em questão de aplicação também. Então, você começa a ter uma interação, sabe? A gente teve que trabalhar muito isso na sala invertida com os alunos. Por isso que os alunos anteriores, que têm mais experiência, eles estão passando, porque a gente quer que eles estejam juntos para eles terem essa mesma interação entre eles. É muito importante. Olha só, Alessandra Ascher, estou assistindo, ótimas contribuições sobre o tema. Olha. Ó, que bom. Tânia Regina Rocha, professor Fernando Rocha e todos que trabalham e estudam no Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa estão de parabéns pelo brilhante resultado. É verdade. Eu acho que, pegando só um gancho, a gente já está indo para o minutinho final. Essa experiência que você trouxe, isso estimula a pesquisa, se a gente pensar. A gente está falando da PUC, agora a gente tem aqui o FRJ também, né? Quando você pensa em pesquisa, o ideal é que, inclusive, os centros acadêmicos pudessem fazer isso, compartilhar e pesquisar junto e fazer as trocas, né? Porque você vai crescendo cada vez mais, eu acho, na possibilidade de aprendizado e de desenvolver também conteúdo, né? Sim, sim.
Eu gostaria de falar ainda uma coisinha, Pode falar. Então, eu queria só colocar essa questão da atualização do professor, né? E a questão da formação dele, né? Porque, em geral, cabe ao professor, né, correr atrás, né? E eu acho que a gente deveria ter um espaço para proporcionar ao professor que ele possa se aperfeiçoar, né? Eu acho que um espaço que eu chamo de um espaço institucional, onde o professor ele possa efetivamente estar fazendo sua formação, porque já existem inúmeros projetos que estão disponíveis com materiais para o professor. Mas o professor tem que ficar pesquisando sozinho, à noite, depois de jantar, depois que coloca o filho para dormir. E é uma coisa... E ele tem um cansaço, porque ele vai ter que acordar cedinho para poder estar na escola no dia seguinte. Então, eu acho que esse espaço do professor procurar e elaborar seus materiais é um espaço que eu acredito, como pesquisadora, que deveria haver um momento e um tempo de um espaço institucional para que ele possa trazer essas novidades da escola. Olha aí, fica então a sugestão, Gilda, Felipe. E que não deixem de maneira nenhuma de incentivar os seus alunos. Eu acho que cada vez mais, né, não só o Brasil, mas o mundo todo, ele gera de acordo com a competição, gera a conquista. E assim, e quanto mais os nossos alunos da rede pública, da rede privada e de todas as escolas do Brasil, elas forem competitivas em fazendo seus alunos alcançar esses objetivos, a gente cada vez mais está enriquecendo os nossos alunos e nossos cidadãos, né? Porque o colégio, ele sempre teve essa fala, né? Vamos formar cidadãos, mas vamos formar cidadãos vitoriosos, certo? Ok. Gilda, Felipe, muito obrigada pela participação. A gente já estourou o tempo. Obrigada. Muito obrigado. Você que acompanha o Hashtag Educa já sabe, tem mais conteúdo aí nas nossas postagens e no portal da Multirio. E a gente se vê no próximo hashtag. Até lá. Tchau. Tchau.